auditoria constitucional, econômica e contábil, a sabotagem da soberania nacional pelo governo Bolsonaro. Quem descumpre a Constituição é traidor da pátria. Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 1988. Sumário executivo. Esta auditoria apresenta uma análise factual, jurídica e contábil das ações do governo de Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, e de sua família, sob a ótica do descumprimento da Constituição Federal e do dever fiduciário para com o povo brasileiro. O documento demonstra como a administração federal operou como executora de um projeto estrutural de transferência de riqueza nacional para o capital offshore, combinando a alienação de ativos estratégicos com o enriquecimento ilícito do clã familiar, através de peculato, lavagem de capitais e desvio de bens públicos, culminando em uma tentativa documentada de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A análise não se baseia em opiniões ou eufemismos, mas na estrita observância do Código Penal brasileiro, da Constituição Federal de 1988 e de dados econômicos verificáveis. Bloco 1. O contexto estrutural. O Brasil offshore e o descumprimento fiduciário do Banco Central. Para compreender a magnitude da sabotagem operada pelo governo Bolsonaro, é imperativo analisar o contexto estrutural no qual ele se inseriu e que deliberadamente potencializou. O Umbrella Deal de 1992 e o Consenso de Washington. As raízes do modelo econômico que subordina o Brasil onshore, a economia real, a indústria, o trabalhador, ao Brasil offshore, o capital financeiro internacionalizado, remontam ao Umbrella Deal de 1992 e à adoção das cartilhas do Consenso de Washington. Este acordo estabeleceu as bases para a abertura financeira, a desregulamentação e as privatizações, transformando o Estado brasileiro em um garantidor de rentabilidade para credores externos e internos, frequentemente em detrimento do desenvolvimento nacional. O Banco Central e a violação do dever fiduciário. O Banco Central do Brasil não é uma entidade autônoma pairando acima da nação, ele é o gestor fiduciário da riqueza do povo brasileiro. Seu mandato constitucional exige a proteção da moeda soberana, o real. No entanto, a gestão crônica do tripé macroeconômico tem operado de forma inversa. A manutenção das taxas de juros reais mais altas do mundo atua como mecanismo de transferência de renda do setor produtivo e do Estado para o setor financeiro. A recusa em implementar um câmbio neutro resulta em uma desvalorização artificial do real. Essa combinação cria uma dupla alavanca. O real desvalorizado barateia os ativos nacionais para o capital estrangeiro, enquanto os juros altos garantem rentabilidade sem risco. O resultado é que o capital offshore brasileiro acumulou reservas estimadas em 4 a 5 vezes o valor das próprias reservas do Banco Central, configurando uma gestão de patrimônio inversa, um saque institucionalizado. O governo Bolsonaro não criou essa disfunção, mas foi o seu executor mais agressivo. Em vez de corrigir o descumprimento fiduciário, a administração federal utilizou a desvalorização do real para justificar a venda de setores estratégicos a preço de banana, entregando patrimônio nacional ao mesmo capital offshore que se beneficiou da política de juros do Banco Central. Bloco 2. A alienação da soberania. Privatizações e desmonte econômico. Nenhuma nação verdadeiramente soberana, como Estados Unidos, China, França ou Alemanha, aliena o controle de seus setores estratégicos, energia, comunicações, defesa. O governo Bolsonaro, em frontal violação aos artigos 173 e 177 da Constituição Federal, promoveu um desmonte sistemático. A privatização da Eletrobras. A Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina e garantidora da segurança energética nacional, foi privatizada em 2022. O Tribunal de Contas da União e especialistas apontaram que a empresa foi vendida por um valor significativamente inferior ao seu patrimônio real. Estudos do DIEESE alertaram que a liberalização dos preços da energia das usinas hidrelétricas resultaria em aumentos tarifários severos para a população e para a indústria, transferindo a renda do consumidor brasileiro para os novos acionistas privados. A política de paridade de importação na Petrobras. A manutenção da política de paridade de importação atrelou o preço dos combustíveis no Brasil ao dólar e ao mercado internacional, ignorando que os custos de extração, especialmente no pré-sal, são em reais. Essa política gerou lucros recordes distribuídos em dividendos massivos majoritariamente para acionistas estrangeiros, enquanto impulsionou a inflação interna de alimentos e transportes, penalizando severamente a população mais pobre. O resultado macroeconômico desse período foi a aceleração da desindustrialização precoce do Brasil, a estagnação do PIB e o retorno de milhões de brasileiros ao mapa da fome. Bloco 3. A cleptocracia familiar. Crimes contra a administração pública.
Paralelamente ao desmonte do Estado, a família Bolsonaro e seus operadores estabeleceram um padrão documentado de enriquecimento ilícito, utilizando a máquina pública para benefício privado. Abandonando os eufemismos, os fatos configuram crimes tipificados no Código Penal. Peculato e organização criminosa. O caso Flávio Bolsonaro. O esquema operado no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a participação de Fabrício Queiroz, não é uma mera irregularidade administrativa. Trata-se de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, e associação criminosa, prevista no artigo 288. Relatórios do COAF identificaram movimentações atípicas milionárias, mais de R$ 1.200.000, nas contas de Queiroz, provenientes de depósitos sistemáticos feitos por assessores do gabinete. Servidores públicos eram obrigados a devolver parte de seus salários, pagos pelo contribuinte, para o benefício financeiro da família, configurando desvio de recursos públicos. A Agência Brasileira de Inteligência foi utilizada ilegalmente pelo governo federal para espionar auditores da Receita Federal e tentar blindar o senador Flávio Bolsonaro das investigações, caracterizando a advocacia administrativa e improbidade. Lavagem de capitais. Os 51 imóveis com numerários sem rastreabilidade. Investigações jornalísticas e levantamentos cartoriais revelaram que, desde a década de 1990, a família Bolsonaro negociou 107 imóveis. Destes, pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com dinheiro em espécie, numerários sem rastreabilidade fiscal. O montante pago em espécie totaliza cerca de 13 milhões de reais em valores da época, equivalentes a mais de 25 milhões de reais corrigidos. A aquisição sistemática de patrimônio imobiliário com dinheiro vivo é o método clássico de ocultação da origem ilícita de recursos, configurando indícios robustos de lavagem de capitais, conforme a Lei 9.613 de 1998. Desvio de patrimônio público. O escândalo das joias. O inquérito da Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro e aliados montaram uma associação criminosa para desviar presentes de alto valor, joias, relógios, esculturas, recebidos de autoridades estrangeiras em função do cargo de chefe de Estado. Os bens pertencentes ao Estado brasileiro foram transportados ilegalmente para os Estados Unidos, vendidos no exterior, e os valores convertidos em dinheiro em espécie para enriquecimento ilícito do ex-presidente. A Polícia Federal estima que o esquema movimentou 6,8 milhões de reais. A tipificação é peculato e lavagem de capitais. Bloco 4. A tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A sabotagem econômica e o enriquecimento ilícito culminaram na tentativa de ruptura institucional para evitar a responsabilização legal e manter o controle do Estado. Em novembro de 2024, a Polícia Federal concluiu um inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, indiciando 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros como Braga Neto e Augusto Heleno, militares de alta patente e o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Os indiciados respondem pelos seguintes crimes: Artigo 359-L do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Artigo 359-M, golpe de Estado, e Artigo 288, associação criminosa. O relatório da Polícia Federal detalha uma organização criminosa estruturada em eixos: desinformação e ataques às urnas eletrônicas para deslegitimar o processo eleitoral, cooptação de militares para apoiar a ruptura, elaboração de decretos golpistas, a chamada minuta do golpe, e planejamento operacional que incluía o monitoramento e o plano de assassinato de autoridades. Como o ministro Alexandre de Moraes, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. A tentativa de golpe não foi um ato isolado de apoiadores radicalizados em 8 de janeiro de 2023, mas um plano arquitetado, financiado e dirigido a partir do núcleo do governo Bolsonaro. Conclusão: a análise integrada dos fatos demonstra que o governo Bolsonaro não foi apenas um período de má gestão, mas a execução de um projeto deliberado de desmonte do Estado brasileiro. Operando sob o guarda-chuva estrutural do descumprimento fiduciário do Banco Central, a administração alienou a soberania nacional por meio de privatizações lesivas, enquanto a família presidencial e seus operadores utilizaram a máquina pública para o enriquecimento ilícito através de peculato e lavagem de dinheiro. Quando as vias democráticas ameaçaram interromper esse ciclo de sabotagem e impunidade, o grupo recorreu à tentativa de golpe de Estado. A restauração da soberania do Brasil exige não apenas a responsabilização criminal dos envolvidos, já em curso nas instâncias judiciais, mas a correção estrutural do tripé macroeconômico, garantindo que o Banco Central cumpra seu dever fiduciário para com o povo brasileiro. Como disse Ulisses Guimarães, quem descumpre a Constituição é traidor da pátria.
Os fatos falam por si.